Janaína, dois comentários antes de devolver a bola aqui para o Jair, depois a gente abre. Ouvindo o Jair, eu fico intelectualmente satisfeito. Te ouvindo, eu fico emocionalmente tocado. Então, queria só destacar... Vai ser difícil, meu querido. Mas eu acho que é importante frisar uma coisa que você disse. Quer dizer, embora minoritária, esta bancada pluripartidária, empenhada em novas práticas, tem um poder simbólico importante, que é o poder da exemplaridade. E hoje nós vivemos numa sociedade aberta. Essa é uma das grandes conquistas da democracia. Então, o seu caso é um caso que ele não fica confinado à Câmara Municipal de São Paulo. Pela mídia tradicional, pelas mídias sociais, ele ganha uma exposição que ele não teria nós não vivêssemos numa sociedade aberta e democrática, e acho que é muito oportuno você dizer, olha, nós precisamos defender aquilo que construímos, precisamos mudar, precisamos aprimorar, mas precisamos defender o espaço democrático que construímos. Eu devolvo a palavra a você, Jairo, um pouco naquela linha de dizer de que maneira, digamos, o arranjo institucional brasileiro dificulta esta maior abertura do sistema político ao que é novo e vem da sociedade civil, e quais são, digamos assim, reformas, mudanças institucionais que poderiam favorecer esse processo de transição. Tá bem. Bom, eu fico muito feliz de conhecer a vereadora Janaína, não conhecia, né? Eu não sou modesto usuário do Twitter, mas com muita parcimônia, então ela provavelmente divulga o trabalho dela para todo o Brasil, e o que o Sérgio chamou a atenção, acho que esse aspecto da exemplaridade é fundamental hoje, né? Enfim, eu acho é possível. Eu li um livro muito interessante sobre como vivem e o que fazem os políticos escandinavos, saiu em português, particularmente na Suécia, né? E é impressionante o volume de privilégios que têm os políticos brasileiros, né? É um negócio assim chocante, tirando de lado a comparação a renda per capita de cada país, mas assim, eu não vou enumerar aqui porque eu me animo e vou ficar contando vários casos sobre a Suécia, não é o nosso tema, mas políticos com atitude simples como essa, de número de assessores, um estilo de vida diferente no interior do legislativo, de comunicação com seus eleitores diferente, faz muita diferença. O problema por isso que eu chamei a atenção, não é que eu não acredite que tenha renovação, eu acho que vai ter, e provavelmente dos estudiosos, eu sou um dos que mais ainda aposta que vai haver alguma renovação. Sim, porque, até por razões, né, que eu já explicitei, não é possível que não aconteça alguma renovação. E haverá, porque muitos políticos estão saindo, estão abrindo espaço para... Saindo assim, não vão concorrer, por exemplo, lá no Rio, só o fato do Bolsonaro, Eduardo Cunha e o Cabo Daciolo já não serem deputados federais já anima, né? O Bolsonaro é candidato a presidente e o Daciolo também, o que desanima. Não, mas aí passa a ser um problema dos brasileiros. Eu estou falando a bancada do Rio. Ele, como o carioca, o bom fluminense, coloca o Rio acima do Brasil. Claro. Isso eu nunca tive dúvida. O nosso jornal chama-se O Globo, né? O de vocês é a Folha de São Paulo. E a melhor coisa sobre os jornais é que o Brasil é um país tão estatista que até o principal o jornal liberal do país chama o Estadão. É boa. Bom, mas voltando, o que eu sinto... Desculpe, Janaína, quando eu te ouvi falar, eu vou fazer uma comparação que você não vai gostar, mas eu vou fazer. Eu tenho idade para ter sido e acompanhado a fundação do Partido dos Trabalhadores em 1980. E o discurso é muito parecido, claro, tirando startups, Waze, gestão moderna, que é a linguagem dos dias que correm. Mas a ideia da ética na política, de que é possível fazer política diferente. Naquele momento eram os novos movimentos sociais, eram os movimentos feministas, o novo movimento negro, os sindicalismos, o novo movimento associativo. Quando você assistiu o programa de televisão do PT, só tinham caras novas
Eram todas lideranças da sociedade civil. Um brasileiro igual a você. Grande parte era de ex-presos políticos. Evidentemente que não funcionou eleitoralmente. Né? Mas eram presos, mas muitos que estavam concorrendo, a maioria, pela primeira vez na política. Então, durante muito tempo, quem é mais jovem e conhece o PT nos últimos anos não sabem que o PT era a organização mais invejada pela direita. O sonho da direita era fazer um partido equivalente à direita do PT. Um PT de direita, conservador, com os mesmos valores, que se orientasse por programa. Não deu muito certo por razões que fogem aqui à nossa conversa. Mas, enfim, essa ansiedade por renovação ela não é nova. O que nós tivemos é uma hecatombe do sistema político, a meu juízo, em várias dimensões da pós-88. A gente vai ver até que ponto, o que sobrou, não é? Depois daquela crise pesada, que tem efeitos até esse momento, a eleição vai ser um momento de acerto de contas. Mas, voltando à pergunta que o Sérgio fez, o sistema político tradicional ele tem mecanismos de proteção, não é que, digamos, tenha sido uma ação deliberada só, tem a ver com a história, com o enraizamento das regras, que dificultam, certamente, a renovação. Nessa eleição em particular, tem dois fatores que a gente tem que ver com muito cuidado. Né? Do ponto de vista estritamente eleitoral, eu não sei se é uma boa tática essa de dispersar candidatos e recursos por vários partidos. Vários nomes novos por vários partidos, do mesmo movimento, todo mundo tentando a sorte. Com um pouco mais de racionalidade, talvez escolher menos candidatos, alguns partidos, fosse uma coisa mais razoável. Mas não dá para combinar. Esses grupos foram surgindo, cada um com as suas ideias próprias, e isso, para mim, é um dificultador da renovação, a dispersão das forças. A segunda é que essa eleição é uma eleição muito curtinha. E uma eleição curta tende a favorecer os políticos, não é que têm mandato, políticos que já têm canais tradicionais de comunicação. Um dos maiores problemas dessa eleição, que não está sendo bem explorado, é que um candidato a deputado, por exemplo, tem muito poucos canais de comunicação com os eleitores. Digamos que eu seja candidato. Como é que eu vou me comunicar? O horário eleitoral diminuiu muito o tempo. Eu não posso fazer outdoor. Eu não posso mais colocar cartaz na rua. Ou seja, eu tenho um tempo, são praticamente 2 meses, para chegar até os eleitores, né, e os eleitores saberem que eu sou candidato. Para algumas pessoas é uma tarefa impossível, mesmo com as redes sociais. Então, a legislação ficou tão restritiva para a campanha no Brasil, e isso, para mim, é o que explica um pouco da votação, a explosão de votos em branco e nulo na última eleição nas grandes cidades. Não é só porque havia protesto, mas também porque a eleição, o sujeito sai de casa sem ter o nome de um vereador. E eu vivi isso como nunca. As pessoas me pedindo no dia, por favor, manda o nome de um vereador, estou indo votar por WhatsApp, me dê um nome de alguém. Então, tem esse efeito, digamos, uma campanha curta, e tem outro efeito que vai ser, talvez, que tem, mais poderoso, que é o sistema de financiamento. Agora, o fundo partidário, né, o fundo eleitoral, o fundo partidário já existia, que foi criado no último dia possível, né, que é 1 ano antes da eleição, de madrugada, isso não é piada, de madrugada, do penúltimo para o último dia, o projeto do fundo é do senhor, não é do Renan, do outro senador, não, Jucá, tá certo? Mas até aí tudo bem, podia ser do Jucá, né? Nem tudo que vem do Jucá é ruim, né? Eu não posso fazer esse tipo de crítica. Mas foi feito ali um pouco na correria, e tem um fator que não foi discutido, que a gente está sabendo agora, que os partidos têm toda a autonomia para distribuir os recursos como quiserem. Então, o recurso é nosso, é público, não é isso? 200 milhões para o MDB, por exemplo. O MDB tem toda a autonomia. Ele pega o dinheiro, ele pode botar tudo no candidato a presidente, pode distribuir só para os candidatos que têm mandato. Não tem uma regra. O que eu acho um erro, já que o dinheiro é público.
Não é? Uma coisa é distribuir entre os partidos segundo uma regra de proporcionalidade. É razoavelmente justificável. Mas deixar aos partidos a discricionariedade para colocar o dinheiro como quiserem, a gente já viu o que deu. O PP, por exemplo, partido que foi apontado, usada a expressão pelo Janot, chamou de quadrilhão, né? A primeira vez na história da República que há um processo contra um partido, não é? Um único partido. E o PP, que, a meu juízo, ia acabar, partido que tem quase metade da bancada denunciada, e na janela de troca de legenda desse ano foi o que mais cresceu. Claro, tem alguns. O senador Ana Amélia. Ana Amélia, por acaso, está bem. A questão é o PP, que estava em dificuldades, todo mundo achava que o partido ia, sei lá, por conta desse perfil, ele ampliou em 20 deputados. Mas como? Por que alguém vai migrar para o PP numa hora dessa? Bom, é muito simples. A direção do PP, que tem muito dinheiro, disse: venha para cá que eu vou te dar 2 milhões para a sua candidatura. Vem para a Caixa você. Vem para a Caixa você também. Justamente. Enfim, partidos, para dar um último exemplo, um candidato, meu amigo, PSDB do Rio de Janeiro, gostaria muito que ele se elegesse. É o Manuel Tedinho, uma pessoa ótima, bem preparada, seria um ótimo deputado federal. Me disse, a bancada do Rio ganhou 1.800.000, né? Provavelmente o deputado vai ficar com mais da metade disso e vai distribuir para 15, 20 deputados 400, 500 mil. Não tá, isso é decisão do PSDB nacional, mas isso dá para ele, tira dele uma possibilidade de ter recursos mínimos para, como ele é um professor, sei lá, deslocamento, material, contratar algumas pessoas para trabalhar na campanha dele, fazer as redes sociais. Isso não parece, mas faz muita diferença. Então, uma campanha curta, com dinheiro, fundo de campanha muito concentrado, e com a sociedade civil, com seus movimentos de renovação, dispersando a força em muitos candidatos novos, isso pode, digamos, ser uma combinação ruim para a renovação. Certo? Então, a renovação depende da vontade e tal, mas também são fatores institucionais que atrapalham ou impedem a renovação.